Eu creio que o Senhor ainda tem mais. Quem crê que o Senhor ainda tem mais? Quem está disposto a viver mais com o Senhor? Então, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos. Cheira a florzinha rapidinho. Assopra a velhinha. Vou acalmar nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. E antes disso eu vou fazer a oração. Senhor, eu quero já te agradecer, Senhor, porque o Senhor já é real aqui nesse lugar. A sua presença já é real aqui nesse lugar. E, Senhor, eu te peço, Senhor, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Então, toma conta, Senhor. Que não seja eu aqui, Senhor, não seja o que eu preparei, sim aquilo que o Senhor deseja para essa tarde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os corações aqui estejam abertos, que os ouvidos estejam atentos, Senhor. E que nessa tarde todos nós possamos sair daqui marcados pela Tua presença, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tomar uma água. Gente, eu confesso para vocês que hoje eu estava de manhã finalizando a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu terminei ela em lágrimas, gente. Eu fiquei uns 30 minutos chorando sem conseguir terminar. E aí eu falei, Senhor, por favor, nos marca de uma forma diferente nessa tarde. Faz algo diferente nessa tarde. E Ele já tem feito. E eu creio que Ele tem mais. E eu queria falar um pouco, gente. O tema da mensagem é o Espírito Eterno e o Sacrifício Perfeito. Uau! E eu queria começar falando um pouco. Ai, que lindo! Eu queria começar falando um pouco sobre o Espírito Santo. Quem aqui... Te amo. Quem aqui sabe o que é o Espírito Santo? Nossa, pouquíssimas mãos levantadas. Mas eu vou explicar para vocês. O Espírito Santo, lá em Gênesis, a Bíblia já fala que ele pairava sobre as águas. Todo mundo aqui, eu imagino que saiba que é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos eles já habitavam desde o início. E o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Então, antes mesmo de nós habitarmos na terra, o Espírito Santo já habitava aqui. E no Antigo Testamento, é dito muitas vezes sobre o Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo capacitando líderes. Eu vou citar alguns versículos, vocês não precisam abrir, mas eu vou citar alguns versículos para a gente acompanhar a história, tá? A gente vê lá em Juízes 14:6, dizendo bem assim: o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, referindo-se à Sansão. Então a palavra fala aqui, no Antigo Testamento ainda, que o Espírito Santo se apossou de Sansão e ele teve uma força. Em 1 Samuel vai falar: Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. E a gente consegue ver o Espírito Santo também inserido no meio dos profetas, gerando profecias para a nação naquela época. A gente também vê Davi em Salmos 51:11. Falando, não me lanceis fora da tua presença e não retireis de mim o teu Espírito, Santo Espírito. Vemos profecias também do Espírito Santo, lá em Ezequiel, falando, dar-vos um coração novo e parei dentro de vós um Espírito novo, porém dentro de vós o meu Espírito. Estou falando tudo isso para vocês, para que vocês entendam que o Espírito Santo não é só Atos 2. Não é só aquela história que conta que veio como fogo e línguas de fogo e todo mundo parecia que não estava bêbado. Não é só sobre isso. O Espírito Santo, lá no início, ele já pairava sobre as águas, ele já era real. E quando Jesus veio, ele trouxe a promessa do Espírito Santo para nós. Inclusive, o tema desse mês é Desfrutando da promessa do Consolador. O tema desse mês no Flame é esse. Porque lá em João 14:26 fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E o Espírito Santo veio. E ele veio, e ele já estava lá no princípio, mas ele veio consolando, veio sarando. E ele funciona para nós como um guia. Ele fala com a gente, intercede por nós. Então, termos o Espírito Santo perto, eu vejo como um presente do Senhor. Porque se
Ter o Espírito Santo perto é ter alguém que vai nos guiar, que vai ser atento, vai nos conhecer em intimidade. Isso é um presente. E vai ser nosso consolador. Então, desde Gênesis, a gente vê o Espírito Santo se movendo sobre as águas. Então, e ao longo do Antigo Testamento, a gente vê ele através dos profetas, através dos reis, em profecias. E agora, ele está aqui com a gente também, sendo o nosso consolador e agindo entre nós. E agora eu quero falar de um lugar onde o Espírito Santo habitava, no Antigo Testamento ainda, que é o Tabernáculo de Moisés. Quem aqui já ouviu falar sobre o Tabernáculo de Moisés? O Tabernáculo de Moisés ele foi criado no meio do deserto, a mando do próprio Deus para Moisés. Lá em Êxodo 25:8, o Senhor fala com Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O desejo do Senhor para com a gente sempre foi se relacionar. Então o Senhor ele desejava se relacionar com o povo no deserto também. Então ele criou um tabernáculo, pediu para que Moisés criasse um tabernáculo, para que eles pudessem ter um relacionamento. Só que não era algo comum, não é que nem a gente hoje. Só uma pessoa, só o sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso ao Santo dos Santos, que era onde habitava a presença do Senhor. Então era bem diferente do que a gente vive hoje. Bem diferente. E o tabernáculo de Moisés ele era dividido em 3 partes. E se a gente parar para pensar, prestem bem atenção em tudo que eu vou falar para vocês nos detalhes, porque se vocês pararem para pensar, o tabernáculo de Moisés ele já apontava para Cristo. E assim, ele tinha a área exterior, que era onde tinha o altar do holocausto. Que toda vez que o sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer um holocausto, um sacrifício, pelos seus próprios pecados e os pecados do povo. Então ele necessitava ter derramamento de sangue. Então tinha o altar do holocausto. E mais para frente tinha o lavatório, que era onde ele se limpava. E simbolizando a purificação, né? E aí tinha a parte do lugar santo, que é onde tinha a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro de ouro. E o lugar santíssimo, que é onde habitava a Arca da Aliança, que é onde dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei de Moisés, a vara de Arão e o maná. Tinha um pouquinho de maná. Então nesse lugar, apenas o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano, depois de cumprir todo o ritual, que é fazer o holocausto, se purificar, comer do pão, acender o incenso e aí entrar no Santo dos Santos. Então era todo um ritual. E eu fico imaginando um Deus tão relacional, vendo que ele só tinha acesso uma vez por ano ao seu povo. Daí que vem o plot twist. Alguém sabe o que é plot twist? Obrigada. Achei que fosse uma gíria que só eu conhecia. E é fácil a gente ver que como o tabernáculo aponta para Cristo. O altar do sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus. O véu que separava aponta para o pecado. E o acesso ao Santo dos Santos simboliza a aproximação que a gente vai ter por meio de Cristo. E é muito incrível ver como o Senhor foi intencional em habitar no meio do povo, em se relacionar com o povo. A gente tem um Deus relacional. Eu já preguei uma vez sobre isso, já falei o quanto Deus deseja se relacionar com a gente, mas é de fato isso. O Criador, ele anseia se relacionar com a criatura. Então ele exigiu que fizesse um tabernáculo no meio do deserto, para que ele pudesse ter acesso ao povo dele. E é engraçado que se for para pensar nos tempos de Moisés, provavelmente a gente não teria acesso à presença de Jesus. Talvez aqui um de nós seria um sumo sacerdote que conseguiria entrar e estar no lugar santíssimo e estar na presença do Senhor. Talvez, mas provavelmente muitos de nós nunca teriam acesso à presença de Jesus. Que privilégio nós temos hoje, né? E é sobre isso que eu quero falar também. Porque é graças a um Deus que se fez homem e como Espírito eterno se ofereceu e se entregou, nós temos acesso. Graças a Ele que rasgou um véu com o próprio corpo, nós temos acesso. É só graças a Ele.
Só graças ao sangue que foi vertido na cruz, que hoje a gente pode ter acesso. O que aconteceu hoje aqui, a gente só pode ter acesso pelo que o Senhor fez no dia da cruz. E em Hebreus 9, vai falar muito do sacrifício de Jesus e o sacrifício como ele foi perfeito. Eu vou, se vocês quiserem abrir comigo em Hebreus 4,14, eu vou ler com vocês. Bastante parte de Hebreus agora. Vamos ler Bíblia, né, gente? Glória a Deus, todo mundo é crente. Lá em Hebreus 4,14, vai falar bem assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegando-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O Senhor, ele desceu, Jesus, ele desceu como um homem, sofreu como um homem. Foi tentado como homem, sustentou tudo como homem e se tornou nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 5, do 7 ao 10, se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou ler. Fala bem assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. E foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, vocês entenderam o que está falando aqui nesse versículo? Que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas, aquele que podia o salvar da morte. E por causa da sua reverente submissão, Deus ouviu a ele. E, embora ele fosse filho, ele foi obediente, submisso, mesmo em meio à dor. E assim ele se tornou nosso sumo sacerdote e nos deu acesso. Ele se tornou o sumo sacerdote perfeito e nos aproximou de Deus, nos aproximou do trono da graça. Em Hebreus 7, 23 a 28 vai falar: ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas. No entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Era o sacrifício que nós precisávamos para ter acesso. Um sacrifício santo, puro, imaculado. Antes, para acessar a presença de Jesus, era necessário derramar sangue de animais. E uma vez por ano. Mas nós tivemos um sacrifício perfeito que nos aproximou de maneira total. E hoje nos deu livre acesso à presença do nosso Pai. Jesus nos deu esse acesso. Ele veio até nós, veio como homem, se entregou, sofreu, orou em súplica, foi submisso, foi obediente. Foi o sacrifício perfeito que nos levou até o Pai. A gente não precisa mais de uma tenda. A gente não precisa mais de um sacrifício. Existe um sumo sacerdote perfeito que já veio, que já fez o sacrifício por nós. Nós temos acesso. Jesus rasgou o véu, e não rasgou o véu com a própria mão, não rasgou o véu com a própria força, ele rasgou com o próprio corpo. Ele rasgou com o próprio sangue. Ele derramou o próprio sangue.
em favor de nós. Sangue que era puro, sangue que não tinha pecado. Ele carregou os nossos pecados, derramou sangue por nós e rasgou o véu, nos dando acesso. E agora, através de Jesus, nós temos uma nova aliança. Lá em Hebreus 9, gente, se vocês quiserem abrir comigo, eu vou ler até o 15, do 1 ao 15. Vai falar bem assim. Uma pausa. Olha a minha Bíblia nova, gente. Essa Mara me deu. E ela disse para eu anotar bastante, porque eu vou pregar muito para ela ainda. Em Hebreus 9 vai falar bem assim. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno. Pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda, que se chamou lugar santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estava um vaso de ouro com maná e a vara de Arão, que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o próprio preparo. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente, e segundo ela, conta a consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo da reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por meio do seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Porque se enquanto a purificação da carne e o espalhar do sangue de bodes e touro e de cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, purificará as obras mortas à vossa consciência, para servir de Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo seu fim na morte, para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam promessa de herança eterna. Jesus, ele fez uma nova aliança. Ele foi o sacrifício puro. E para um Deus que desejava se relacionar lá no Éden, que encontrava com Adão sempre na viração do dia, um Deus que pediu para que Moisés construísse uma tenda para que ele pudesse se comunicar com o povo. Agora ele enviou um filho que nos deu uma nova aliança, que teve um sacrifício de cruz, que morreu em nosso lugar e que nos deu acesso ao lugar santíssimo. E Jesus não ofereceu apenas o seu corpo, ele se entregou pelo Espírito Eterno. O mesmo Espírito que parava sobre as águas, o mesmo Espírito que capacitou profetas, o mesmo Espírito que ungiu reis, esse Espírito Eterno estava sustentando o Senhor no sacrifício perfeito, que nos deu acesso definitivo ao Pai. Jesus entrou no tabernáculo não feito por mãos, mas ele entrou no tabernáculo celeste, no próprio céu, e ali ele rasgou o véu, nos dando acesso. Sua morte e o seu sacrifício são suficientes para nós. Sua morte e seu sacrifício nos aproximaram do Pai. O seu sangue rasgou o véu. E hoje a gente pode contemplar da presença do Pai. Falei, minha vida não faz sentido longe da presença de Jesus. E que bom que não faz sentido. Que bom que não faz sentido viver longe de Jesus. A gente não nasceu para viver longe da presença de Jesus. O Senhor nunca desejou isso pra gente. Muito pelo contrário, Ele era um Deus que desejava se relacionar. E hoje a gente tem livre acesso. Hoje o véu foi rasgado.
O sangue de Jesus já escorreu pela cruz e nós temos acesso à presença do Pai. Senhor, nós precisamos ter consciência e entendimento de que nós necessitamos carregar a presença de Jesus. Nós não conseguimos, nós não somos pessoas perfeitas. Nós precisamos da presença do nosso Pai. Nós precisamos da consciência do nosso Espírito. Mesmo o Espírito Eterno que sustentou Jesus na cruz, Ele está entre nós, Ele habita em nós, Ele é o nosso Consolador. Nós precisamos carregar isso, Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos carregar isso no nosso coração de forma verdadeira e intencional. Jesus, Ele entrou no mais alto tabernáculo, rasgou o véu com o próprio corpo, para que hoje a gente tivesse acesso. Flávio, eu quero ser muito intencional com vocês nesse momento. Eu planejei isso com Jesus. Eu quero que vocês se levantem. Uma vez eu fiz uma dinâmica que marcou muito meu coração. E eu creio que todos nós aqui gostamos de estar na presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, ela vem de formas diferentes. Às vezes ela vem como um abraço, ela vem como uma brisa suave, às vezes ela vem como fogo. Mas na presença de Jesus a gente encontra tudo que a gente precisa. No Senhor a gente encontra tudo que a gente precisa. E eu quero que hoje, juntos, a gente seja bem intencional. Nós vamos juntos entrar no Santo dos Santos. Nós vamos juntos entrar no Santo dos Santos. Eu vou pedir para que vocês se espalhem, fiquem à vontade. Bem à vontade. Bem à vontade mesmo. Eu quero que a gente entenda que esse momento não é só por diversão ou só porque a gente gosta. Eu quero que vocês entendam que agora a gente vai ser intencional em entrar no Santo dos Santos, sabendo que o sacrifício perfeito já foi feito. Conscientes de que o sangue que foi vertido na cruz nos deu acesso. Eu quero que vocês entendam isso. Sejam intencionais e conscientes de que a gente só tem acesso a esse lugar porque um dia o Senhor entrou no mais alto tabernáculo e rasgou o véu. Peço que vocês fechem os seus olhos no lugar que vocês estão. Fechem os seus olhos. Não deixem que nada atrapalhe vocês. Não é o momento de você cristão, amigo de vocês. Agora é você e Jesus. É você e Jesus. É você e a presença de Jesus. Não percam a oportunidade. Um dia, as pessoas precisavam fazer sacrifícios. Apenas uma vez por ano elas tinham acesso a isso. Mas vocês têm livre acesso. Não percam a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Nós vamos juntos entrar nesse lugar. Uma vez eu fiz uma dinâmica dessa, gente. E nesse lugar, quando eu entrei no Santo dos Santos, o Senhor ativou muita coisa em mim. O Espírito Santo ativou muita coisa em mim. E uma das coisas que eu vi quando eu entrei no Santo dos Santos, numa atividade dessa, foi eu me vi no colo de Jesus. E eu via Jesus fazendo carinho. E foi uma das coisas que mais marcou meu coração. Ver que no lugar onde o Senhor habitava, Ele cuidava de mim. Sabe, hoje o Senhor talvez vai ativar coisas em você na presença dEle. Vai ativar dons, vai curar, vai te direcionar. É você e Ele, filho. É você e Ele. Desfrute da presença. Que